No capítulo 24 de Mateus, Jesus explica aos judeus fiéis como serão os 7 anos da tribulação que precede sua vinda para reinar neste mundo. O princípio das dores, ou a primeira metade dos 7 anos, será caracterizado por muitos que afirmarão ser o Cristo, ou o Messias esperado, enganando muita gente. Jesus fala de guerras, fomes e terremotos como característica do início das dores. Guerras e fomes e catástrofes naturais sempre ocorreram. Portanto, ele está falando aqui destas coisas num grau nunca visto antes. Em seguida, ele fala de seus discípulos, que serão perseguidos, mortos e odiados por todos. Apesar de vermos isso também na história da igreja, ele está falando do que ocorrerá àqueles que se converterem durante os 7 anos de tribulação, que ainda estão por vir, principalmente dentre os judeus. Então vem uma frase que costuma ser mal interpretada por muitos cristãos: aquele que perseverar até o fim será salvo. Considerando que ele está se dirigindo aos judeus dentro do contexto do judaísmo, faça a seguinte pergunta: o que um discípulo judeu entenderia por ser salvo? Certamente não é o mesmo que eu e você entendemos, vivendo hoje num contexto religioso e cultural do cristianismo, cuja esperança é celestial. A esperança do judeu no Antigo Testamento era terrena. A ideia de ir para o céu era estranha a um judeu. Sua esperança estava no estabelecimento do reino do Messias nesta terra, e na libertação de seus inimigos e na prosperidade material. Diante do cenário que Jesus estava descrevendo, para um judeu, ser salvo significava conseguir sair vivo daquela situação e poder participar do reino. Portanto, Jesus está falando de uma salvação do corpo, de alguém que é livrado da morte. A perseverança aqui é para estar são e salvo na chegada do Rei Jesus e do seu reino. Antes que isso aconteça, Jesus diz: o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. O evangelho do reino não é o que é pregado hoje. Era o que João Batista pregava e voltará a ser pregado depois do arrebatamento da igreja. João Batista anunciava que o Messias e Rei havia chegado, algo do tipo: arrependam-se, que o reino de Deus é chegado. Se os judeus não tivessem rejeitado o seu Messias da primeira vez, o reino teria sido estabelecido nesse mundo. Hoje entendemos que essa rejeição foi utilizada por Deus para formar a igreja, um povo com privilégio ainda maior do que aqueles dados a Israel. Leia Romanos 11. O evangelho que é pregado hoje, no período da igreja, é diferente do evangelho do reino. O cristão não está esperando um rei. Aliás, em nenhuma carta dos apóstolos você encontra que Jesus seja rei dos cristãos. A este é prometido que irão reinar sobre a terra com Jesus, o rei aguardado por Israel. O evangelho pregado hoje é o evangelho da graça de Deus e ainda não alcançou todo mundo como o evangelho do reino alcançará. A mensagem não é mais arrependa-se que o reino de Deus é chegado, mas creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você já creu? Creia para não ser deixado para trás. Nos próximos capítulos veremos o quanto existe de judaico nas profecias de nosso capítulo.